Se Deus está em todo lugar, porque as pessoas olham para cima, para falar com Ele. Pai nosso que estás no céu, representações, artística, como as que existem nas igrejas, retratam um céu, morada de Deus, mas de acordo com a plataforma católica Aletheia, o céu de Deus não é propriamente um lugar físico, já que Deus não está restrito a um espaço, como nós. Deus é onipresente por seu poder e conhecimento, e se as pessoas olham o céu quando rezam, é por força do hábito ou por uma questão simbólica. 2. Por que o quadro negro é verde? Hoje em dia as pessoas usam mais a palavra lousa, mas ainda se fala em quadro negro porque antigamente eles feito de ardósia preta com o passar do tempo, passaram-se a usar outros materiais para a fabricação da louça. Ao que tudo indica, o verde se tornou-se para falar, por ser mais agradável para as vistas, o preto foi embora, mas o nome ficou. 3. Porque a tampa da pasta de dente é do tamanho do ralo da pia. Provavelmente os fabricantes não estão pensando nisso, quando produzem as tampinhas, que são adequadas ao tamanho dos tubos, que por sua vez, são adequados ao tamanho das escovas. Uma dica: o dedinho é exatamente do tamanho das tampinhas. 4. Se as pessoas vieram dos macacos, porque ainda existem macacos. Na verdade, a pergunta está errada. Nós não viemos ou evoluímos dos macacos, como se pensa, mas nós, seres humanos, e as espécies de macacos atuais, evoluímos de um mesmo ancestral, ou seja, os chimpanzés e os gorilas também passaram por um processo de evolução que aconteceu paralelamente ao nosso. 5. Como um vinho pode ser seco, sendo líquido? Vinhos têm os aditivos mais estranhos, áspero, crocante, elétrico. A criatividade dos enólogos parece não ter fim. No caso do aditivo seco, ele descreve os vinhos com menos concentração de açúcar por litro do que os vinhos doces. 6. Como a gente sabe se a carne é de Chester, se a gente nunca viu um Chester? Nunca viu um Chester? Aí está ele, não se trata de um cruzamento alienígena, muito menos de uma ave sem cabeça. Originalmente norte-americano, o Chester caiu nas graças do paladar brasileiro, no final dos anos 70, quando a ser comercializado por aqui, esqueça a lenda urbana, ave existe. Se fantasma podem atravessar paredes, por que não caem através do chão? A pergunta que deve ser feita antes dessa é: fantasmas existem? E aí teríamos que dizer que lamentavelmente não temos uma resposta para isso, mas concordamos que os criadores de histórias de assombração estão cometendo um enorme furo quando fazem esses personagens atravessarem paredes, ao mesmo tempo em que andam para cá e para lá, sem cruzar o chão. 8. Porque sonhamos quando dormimos? Há tempos que a ciência vem tentando desvendar este grande mistério, mas ainda não dá para dizer que tenha chegado a uma resposta definitiva. O que se sabe é que os sonhos cumprem algumas funções importantes, como simular situações futuras, dramatizar preocupações e realizar desejos reprimidos. 9. Como pode haver livros de autoajuda? De fato, autoajuda significa ajudar a si mesmo, e quando vamos a uma livraria comprar um livro desse gênero, buscamos auxílio nas palavras de um escritor, geralmente, um psicólogo ou especialista em assuntos emocionais. A ideia é que possamos incorporar esses ensinamentos para transformarmos a nossa vida com nossas próprias forças, mas convenhamos, a ajuda inicialmente vem de fora. 10. Por que canteiros de avenidas têm esse nome se não ficam nos cantos? A verdade é que as palavras cantos e canteiros, apesar de serem parecidas, não têm nada a ver uma com a outra. Canto vem do latim cantus bordas ou cantus, aresta, já canteiro, também latina, vem de canterus, um espaço de terreno onde geralmente se plantam flores. Há também o canteiro de obras, mas não há nenhuma exigência que o canteiro esteja na borda ou na aresta de nenhum lugar. 11. Porque o milho verde é amarelo, é fácil. O verde não se refere à cor do alimento, mas ao seu ponto de maturação.
12 porque a caixa de pizza é quadrada se a pizza é redonda. Esta é uma questão que vem atormentando a galera nas últimas décadas. De acordo com as nossas pesquisas, a caixa quadrada teria mais fácil e barata de se fazer. Além disso, esse formato facilitaria o armazenamento e o empilhamento. 13 porque o house preto é branco, não tem a ver com a cor da bala, mas da embalagem. Você já deve ter reparado que os house são classificados em tipos, sendo que cada sabor está associado a uma cor. O preto é o maior fortão de todos. 14 se estamos limpos depois do banho, porque lavamos a toalha de tempos em tempos. Algumas pessoas lavam sua toalha semanalmente ou trazem menos tempos do que isso. O problema está nos fungos que se reproduzem. Como a umidade e fungos podem provocar crises alérgicas, micoses, além do mais cheiro. Por isso, é tão importante deixar a toalha secando após o banho, em ambiente bem ventilado. 15 o que veio primeiro, a cor laranja ou a fruta? Resposta: a fruta. O nome vem do sânscrito, naranga, e já designação a fruta há milhares de anos. Para os árabes, virou naranja, devido à forte influência árabes na Península Ibérica. Espanhóis passaram a chamar a fruta de laranja, portugueses de laranja, só depois que a cor veio a ser chamada assim. 16 porque os kamikaze usavam capacete? Ora, se a missão era suicida, não faz sentido o piloto usar capacete, não é mesmo? A teoria mais cola é a que diz que o uso de capacete seria uma medida de proteção, caso o objetivo não fosse atingido. 17 no cinema, qual apoio de braço é o meu? Eis uma pergunta sem resposta. Por uma questão de espaço, os apoios das cadeiras do cinema são compartilhados. Quem for mais espertos, põe seu braço lá, só dispõe de um apoio exclusivo para pelo menos um dos braços, quem se senta em uma das pontas da fileira. 18 porque a caixa preta do avião não é preta. Na realidade, elas costumam ser laranjas. Caixas pretas são equipamentos de gravação de dados que todo avião comercial deve ter. Elas têm uma cor chamativa justamente para chamar a atenção das equipes de resgate. Quando ocorrem acidentes, se fossem realmente pretas, seria difícil localizá-las. 19 porque o avião não é feito do mesmo material da caixa preta? Ora, se a caixa preta é tão resistente, por que não fazer o avião todo como uma grande caixa preta? Um avião como o Boeing 787, cuja fuselagem é feita de materiais compostos, como a fibra de carbono, seria cerca 5 vezes mais pesado, caso fosse feito de aço inoxidável e titânio, materiais de que são feitas as caixas pretas. Isso inviabilizaria qualquer voo. 20 porque se usa a expressão dormir como um bebê. E os bebês costumam chorar de madrugada? Talvez a expressão se refira mais ao fato dos bebês não terem as preocupações do universo adulto, que costumam tirar o sono de qualquer um. Bebês ainda não sabem o significado da palavra boleto. 21 se o som não se propaganda no vácuo, por que Star Wars é tão barulhento? Ondas mecânicas, como o som, precisam de meio de propagação, e no espaço sideral só há vácuo. Talvez o George Lucas até soubesse disso, quando fez os filmes da série, mas preferiu deixar os ruídos de explosões, colisões e tiros, afinal, dá muito mais emoção no cinema. 22 porque o Zeca Pagodinho toca samba e não pagode? É verdade, Zeca toca samba, mas seu apelido é Pagodinho. Isso se explica pelo fato de na infância ele ter feito parte da ala do Pagodinho, pertencente ao bloco de carnaval boêmio do Irajá. Quem descobriu o apelido e incentivou o Zeca a usá-lo no seu primeiro samba no início dos anos 80 foi o compositor Claudio Camungelo. 23 como o Tarzan estava sempre barbeado? Esperava-se de um homem criado nas selvas por macacos que cultivasse os mesmos hábitos dos macacos, e, até onde sabemos, macacos não se importam com pelos, mas
Talvez o criador do personagem estivesse mais preocupado com a estética do filho das salvas. Do que com a verossimilhança. 24 Adão e Eva tinham umbigo. O umbigo é a cicatriz que resulta da queda do cordão umbilical, portanto, todas as pessoas, geradas dentro do útero materno, têm umbigo. Adão e Eva, criados por Deus no sexto dia, não passaram por útero nenhum. Se Gênesis, onde o mito da criação está escrito, não faz nenhuma referência a umbigo, então é impossível responder a essa pergunta. 25 Porque existe o banco 30 horas. Isso é uma invenção do departamento de marketing do Unibanco, hoje pertencente ao Itaú. Somam-se as 24 horas do dia, em que o atendimento é feito via caixas eletrônicos e atualmente pela internet, com as 6 horas em que as agências bancárias ficam abertas, das 10 horas às 16 horas, isso dá 30 horas. 26 Porque os gatos ronronam. Ronronam é uma coisa tão estranha que existe até uma palavra exclusiva para isso. Sabemos que geralmente os felinos emitem esse som quando estão satisfeitos ou felizes, mas há casos em que os gatos ronronam por medo. Será uma forma de comunicação, uma maneira de chamar a atenção. Ainda não há respostas definitivas sobre o porquê disso acontecer. 27 Porque tem gente que aperta o botão do controle remoto com mais força quando as pilhas estão fracas. Há casos em que o botão do controle remoto está com defeito, talvez nesses casos isso funcione, mas isso quando as pilhas estão fracas, realmente não faz o menor sentido. O mais racional é comprar pilhas novas. 28 Porque bocejar é contagioso. Sim, bocejar contagia, todo mundo já viveu isso. O que se sabe é que a imitação de estímulos, incluindo o bocejo, tem a ver com a parte do cérebro chamada córtex motor primário. Outra teoria afirma que a imitação seria uma manifestação de empatia, associada ao vínculo involuntário, ao funcionamento do cérebro.